Então, a gente parou na civilização mesopotâmica e eu lembro que eu falei para vocês de como essas primeiras civilizações era importante a gente estudar o relevo, a geografia, o clima, porque nesse período da história da humanidade os homens não tinham muita tecnologia para superar as dificuldades que o meio lhe impunha. Então, é o meio que vai determinar o comportamento dos seres humanos. Eu falei para vocês que na Mesopotâmia era uma planície aberta com os dois rios, Tigre e Eufrates, uma planície aberta, fértil e convidativa. Então, a característica da Mesopotâmia vai ser a permanência de vários povos disputando a região, porque o relevo, a geografia possibilitava a entrada de vários povos disputando aquela região. Então, a gente parou lá nessas civilizações, certo? Simples assim. A civilização mesopotâmica, ela é uma civilização que não tem muitos materiais, a civilização mesopotâmica não tem muitos vestígios materiais. Eles fizeram suas construções de tijolos fáceis, sim, moles, então a gente tem muita dificuldade de fazer uma pesquisa de arqueologia sobre os mesopotâmicos, certo? Hoje eu queria mais estar focando sobre o Egito. O Egito tem uma geografia, ao contrário da Mesopotâmia, que vai proteger o Egito por algum tempo de invasões. Então se você olhar uma fotografia de cima, você vê o Nilo azulzinho, as margens verdinhas que eles vão plantar, eles vão cultivar, e deserto, aquela areia de deserto. Então, os desertos, tanto de um lado como de outro, o da Líbia e o do Saara, vão proteger o Egito de invasões por muito tempo. Isso vai dar ao povo egípcio uma identidade única, diferente da dos mesopotâmicos, que é uma variedade de povos que disputaram ali a região, por ela ser uma região aberta, convidativa. O Egito vai ser o contrário. O Egito ele vai estar protegido pelos desertos e é essa característica que vai dar identidade nacional aos egípcios. Os egípcios, eles, ao contrário dos mesopotâmicos, as construções egípcias elas serão feitas para a eternidade. Eles vão usar muita pedra, construções gigantescas, monumentais, justamente por conta da religião. É uma religião que está em torno da crença numa vida pós-morte. Então, se eu volto à vida, se eu creio na eternidade, eu faço construções para que sejam eternas como eu. Então, as construções egípcias elas vão ter essa característica grandiosa, monumental, por conta da principal crença dos egípcios numa vida após a morte. Muitas pessoas pensam sobre como que os egípcios construíram uma religião tão complexa na crença após a morte. Alguns pensam, por exemplo, eles têm a deusa Nut. A deusa, você olha nas inscrições egípcias, ela tem este formato, né? Ela vai as pernas e aqui está o tronco e os braços aqui, e ela engole todo dia o sol e à noite. Então eles dão essa ideia de ciclo, né? Então o sol representa a vida e a noite, então tem esse ciclo de vida e noite. Então se o dia nunca termina, ele vai e volta todos os dias, eu também volto e eu sou eterna. Então, como o sol tem essa característica, ele volta todos os dias, ele morre e volta todos os dias, a alma também tem essa característica. Alguns pensam que seria por conta dessa observação do sol que eles criaram essa crença após a morte. Alguns falam sobre a regularidade das cheias do Nilo, em que todo ano enche as margens, o Nilo transborda, chove bastante na cabeceira do rio Nilo, transborda o Nilo, aí as águas voltam ao seu leito normal. Quando as águas voltam ao leito normal, as margens cobertas de um humus, de folhas
de pequenos animais, e isso é um fertilizante natural, que é o que transforma o Egito no celeiro do mundo antigo. Celeiro, produção de trigo, certeza. Então, muitos impérios descobrirão isso já, né, passado um tempo. O Império Hitita, Império Persa, todos os impérios do mundo antigo, até o romano, vão querer dominar o Egito Antigo por conta da produção de alimentos, de trigo, né, para manter o exército, manter a economia. Então, o Egito vai ser uma civilização rica, baseada na atividade agrícola por conta da fertilidade do rio Nilo. O Nilo vai ser adorado como um deus pelos egípcios. Principais características, então, da civilização egípcia: a sua localização, que protegeu os egípcios e criou neles uma identidade única, uma religião única na crença após a morte, construções monumentais, uma economia pujante e garantida por Deus, que é o Rio Nilo,